Jesus. Amém? Bom é estarmos aqui. Rever a cada um, a cada irmã, a cada irmão. E saber que nós estamos na marcha da vitória. A marcha de Abraão. Não vamos parar, vamos continuar. Amém? O Senhor é a força da nossa vida. Glória a Deus. Nós temos vindo de uma escola dominical, como sempre, muito abençoada. A mensagem do profeta de Deus garante bênção. E nós temos que ter muita gratidão nos nossos corações por esse desejo do nosso pastor de colocar a mensagem na mão de cada um de nós. Porque assim ele está ficando livre do nosso sangue. Porque a fé para o arrebatamento está nas mensagens do profeta desta era. Amém? Podem questionar isso, dizer que a fé está nas mensagens de todos aqueles que pregam, que fazem parte deste quíntuplo de Efésios. Mas os verdadeiros componentes do quíntuplo de Efésios, eles fazem questão de passarem a mensagem do profeta. Então eu não tenho nenhuma mensagem de mim mesmo. Creio que o pastor Ivaldo, nosso querido irmão Dionísio aqui, todos os pregadores verdadeiros que pregam no espírito da mensagem do irmão Brana, eles se sentem bem em dizer, olha, somos apenas carteiros do profeta. Amém? E a noiva não tem dificuldade. A noiva vai seguindo. Nós vamos chegar lá. O irmão Brana diz assim, aconteça o que acontecer, Deus tem uma noiva. Deus tem eleitos. E estes eleitos permanecerão no espírito da mensagem. Amém? Você se identifica assim? Glória a Deus. Por isso que é bom rever vocês. Amém? Nós vimos o nosso pastor começar a escola, já cobrando de nós, como um pai de família cobra dos filhos, né? Quando estão ali à mesa, aí é a hora dos puxão de orelha, né? O que você fez hoje, rapaz? O que você fez hoje, mocinha? E ele nos cobrando daquele sentimento de compromisso e de responsabilidade. Quantos se lembram? Hoje na escola. Amém? E outra coisa que eu escrevi aqui no caderno, ele nos dizendo lições, deixa eu colocar aqui mais perto, os jaoneiros vão deixando as letras mais longe, viu, meu irmão Dionísio? Aí o braço vai ficando curto, né, diz o profeta. Lições que poderíamos ler a Bíblia a vida inteira e não veríamos isso sem que o profeta trouxesse para nós. Quantos quadros que o mundo não enxerga na Bíblia, mas você que crê na mensagem de Elias consegue enxergar. Amém? E aí ele trouxe até a questão da Zípora, a mansão do mau gênio de Moisés, né? E aí a Esther querendo colocar eu numa fria dentro do carro depois, a mãe desceu para abrir o cochete. Eu vi ela com aquele, todo cochete tem aquela madeira, né, que fixa lá. E eu, para brincar com a sogra, falei assim,
Quando eu vejo ela com uma madeira desse tamanho, eu fico com medo. Aí quando a mãe entra dentro do carro, sabe o que a Esther falou? Mãe, o papai estava chamando a senhora de Zípora. Você está pensando que as crianças não aproveitam da escola? E demorou eu contornar isso, viu, irmã? Mas graças a Deus, eu estou aqui, são e salvo. Glória a Deus. Tá vendo? Ela salvou Zípora, salvou Moisés, né? Circuncidando o filho. Glória a Deus. É isso aí, cada culto é uma bênção na nossa vida. Se você sai da sua casa com essa vontade, com esse desejo de ser abençoado, Deus providencia bênçãos para nós. Amém? A leitura já foi anunciada. São João, Evangelho de São João, capítulo 14, é o verso 1 até o 3º verso. E logo depois da leitura, vamos ouvir o irmão Tiago cantar para nós o hino Tens. Glória a Deus. Aleluia. Então vamos nos colocar de pé. Evangelho segundo São João, capítulo 14, os 3 primeiros versos. Não se turbe o vosso coração. É Jesus falando para mim e para você. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Vou preparar-vos lugar. Jesus está preparando lugar para nós, amém? E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amado Pai Celestial, como é bom ouvir tais promessas vindo do Senhor, ó Pai. Porque nós sabemos que o Senhor prometeu e é mais do que capaz para cumprir, ó Deus. Aleluia. E isso descansa as nossas almas, ó Pai. Isso faz com que o nosso coração realmente não fique turbado, preocupado com nada, ó Pai, mas descansados na Tua promessa. Por isso eu peço a Ti nesta noite, que o Senhor nos tire por uns poucos momentos, ó Pai, do natural, das preocupações do dia, das preocupações do amanhã, e faça-nos, ó Deus, usufruir dessa atmosfera celestial. Como diz o teu profeta, que o céu possa descer um pouquinho, para que nós possamos aproveitar dele, ó Pai. Nós te pedimos que o Senhor tome conta do pregador nesta noite. Que não seja só um veículo que o Senhor use, ó Pai. Eu quero voltar abençoado, ó Deus. Viemos aqui para sermos abençoados pelo Senhor. Que a mensagem traga cura divina, libertação, descanso, ó Deus. Eu quero me lembrar do irmão William Candini, que me pediu oração essa semana. A igreja levanta a mão por ele.
Eu quero me lembrar de cada um dos que estão escritos ali, no cantinho da oração. O Senhor sabe o que é isso. Eu quero me lembrar, ó Deus, de todos os nomes que estão escritos no livro de oração lá na igreja de Goiânia. Todos os nomes que estão dentro daqueles tambores, ó Pai, lá no recanto da fé. Todos os nomes dos eleitos do Senhor na face da terra. Lá em Moçambique, lá em Angola, na Alemanha, nos Estados Unidos. Senhor, somos um só corpo. E cremos que o Senhor tem cuidado de nós. A minha mãe está diante do Senhor, a saúde de cada um aqui, as mãos levantadas representando cada um de seus queridos. Ó Pai, atende o clamor, atende esse desejo do coração de ver esta filha abençoada, liberta, transformada. Ó Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, o nome que é sobre todo nome. Aleluia, glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor, amém. Assentai-vos, vamos ouvir o irmão Tiago. Tens a beleza da cor e a ternura das aves. Tens a pureza da flor de perfume suave. Tens o aroma singelo que passa sem pressa. Tens em tuas mãos a palavra de ricas promessas. Tens em tuas mãos uma mina de ricos tesouros, mais preciosos que a prata, mais ricos que o ouro. Tens a vitória na morte, tens o segredo da vida, e só tu és meu Tens a sublime inocência no olhar da criança, e no dia a dia da vida essa esperança de um barco que vai para o mar, mas que espera voltar, e que amanhã novamente o sol brilhará. Tens em tuas mãos uma mina de ricos tesouros, mais preciosos que a prata, mais ricos que o ouro. Tens a vitória na morte, tens o segredo da vida, e só tu és meu Deus. Tens em tuas mãos uma mina de ricos tesouros,
a prata mais ricos que o ouro. Tens a vitória na morte, tens o segredo da vida, e só tu és, e só tu és, e só tu és, meu Deus, meu Deus. Amém? Que Deus continue abençoando o irmão Tiago. Que ele permaneça com esse espírito manso, dedicado a Deus. Que Deus continue cuidando dos nossos jovens. Aleluia. E sempre Deus nos dá uns sinaizinhos, né? Glória a Deus. Tens a vitória na morte, tens o segredo da vida. E só Ele é nosso Deus. Aleluia. Aqui, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, a partir do primeiro verso, o apóstolo Paulo diz assim: porque sabemos que se a nossa casa terrestre, então todo mundo tem uma casa aqui. Se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício. Você já pensou sair de uma casa simples, humilde? Por que não dizer de uma casinha velha? Aí você sai daquela casinha velha e entra para dentro de um grande edifício. O irmão Branham entrou num grande edifício que era de Oral Roberts, um pregador de cura divina, que, segundo as palavras do irmão Branham, havia sido levantado através do ministério do irmão Branham. E lá naquele palácio, ele ficou um tanto em dificuldade, porque o luxo, os requintes do edifício eram muito grandes. E quando o irmão Branham lembrou da simplicidade da vida dele, ele começou a ficar em dificuldade. Quem sabe lembrar da casinha velha. Mas Deus, Ele sabe nos consolar bem demais. Quando ele estava naquela total, se sentindo fracassado, diminuído, ele diz para Deus: esse rapaz começou a pregar porque me viu pregando. Eu devo ter fracassado demais. Mas Deus veio na hora e disse para ele assim, em outras palavras: ele tem tudo isso, mas eu sou a sua porção. Aleluia! Só Ele é nosso Rei. E é Ele que vai nos dar a vitória na hora mais importante de todas, que é na hora da morte. Eu sou a sua porção. Aleluia. Temos de Deus
um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Aleluia! Isso aqui faz parte das infalíveis realidades do Deus vivo. Este que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E por isto também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Você tem uma casa aqui. Eu não estou falando dessa física que você convive lá dentro com a sua família. Às vezes essa é até alugada. Mas individualmente, cada um de nós temos uma casa. E nós estamos gemendo, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus. Eu me lembro de estar participando de um velório. O rapaz havia morrido. O pai do rapaz, um espírita, dizendo assim para os que lá estavam: uma hora dessa ele já voltou lá na casa dele, ele já andou aqui dentro deste cemitério, ele já foi lá onde está perfurado para ser sepultado. E isso é uma verdade. Sabe por quê? Bom, eu não vou nem dizer que isso é verdade, porque ninguém deve julgar o destino de quem quer que parte. Ninguém sabe o que aconteceu entre aquela pessoa e Deus na última hora. Então não vou dizer que aquilo era verdade. Mas quem parte, estando nu, não tendo este novo edifício aguardando ele, fica vagando realmente. É por isso que eles usam a expressão baixou no centro espírita. Não tem um novo edifício. Vai lá na sepultura, em desespero, vê aquele corpo que ele morava apodrecendo. Ele não pode voltar para lá. E ele não tem um tabernáculo esperando. O irmão Branda pregou almas que estão em prisão agora. Nesse instante, são bilhões de almas que daria tudo que fosse possível para estar no seu lugar agora e ter uma nova chance. E eu mandei uma mensagem ontem para uma pessoa muito querida minha. Eu mandei para ele assim: enquanto há fôlego, há esperança de reverter o quadro, porque o nosso Deus é poderoso e Ele pode mudar qualquer situação. A única coisa que Ele quer ver é a sinceridade do arrependimento daquela pessoa. Por isso, não podemos arriscar a nossa salvação. Essa semana que passou, eu fico meio perdido no tempo, assim, eu creio que foi a semana do encontro de pastores. Eu tive um acidentezinho lá na oficina, bem na segunda-feira,
E eu machuquei meu olho, esse olho direito. E o homem é teimoso, né? O homem não gosta de ir no médico, não é verdade? Tem que teimosia vai lá, rapaz. O certo é que eu não dormi na noite de segunda para terça, nem de terça para quarta. Só fui no oftalmologista na quarta-feira, já daquele jeito, né? E quando eu lá cheguei, ele disse assim: rapaz, tem quanto tempo que você está assim? Eu falei: ó, foi segunda. Ele falou: mas tem 2 dias? Eu falei: é. Ele falou: mas como que você conseguiu dormir? Eu falei: não teve jeito de dormir. Mas o que tem o oftalmologista a ver com a mensagem? É que eu estava sentado na sala de espera lá, e lá tinha um painel de vídeo que ficava mostrando os médicos, ali os nomes, né, as especialidades, e mostrava uma coisa, uma propaganda de algo, mas sempre voltava uma frase assim: cuide do seu corpo, você mora nele. Que realidade! É o tabernáculo terrestre que Paulo diz aqui. Você não é, eu não sou esse corpo de carne aqui, eu moro dentro dele. A irmã mora dentro deste corpo aí, que segundo as palavras do irmão Brana, aqui na mensagem adoção, manifestação dos filhos de Deus, parágrafo 61, ele diz assim: há algo em você, há algo em cada mulher aqui que passou dos 20. Quem já passou dos 20 aí? Ninguém quer levantar a mão? Aí, ó, tá vendo? Eu também já passei, irmã, dos 20. Tem mais de 15 anos que eu passei dos 20. Vocês estão pensando que é mentira? É verdade, tem mais de 15. Tem 15 e mais alguns companheiros, né? Há algo em você, há algo em cada mulher que passou dos 20, há algo em cada homem aqui que passou dos 20. A coisa não é só da mulher, não, irmão. Pensa que é só a mulher que é vaidosa? Eu cheguei na boa idade, irmão. Sabe qual que é a idade? Do vai idoso. Vai idoso. Vai idosa. Fala isso aí na hora que você vê lá no espelho. Vai idosa. Vai logo, porque tem uma nova vinda aí. Há algo em cada homem aqui que passou dos 20. Após os 20, você, olha isso aqui, você simplesmente tem 5 anos. Você simplesmente tem 5 anos. O irmão Brana diz, isto é, de 15 a 20. É o auge da vida, da força, da coragem. Os hormônios estão todos ali, tudo reguladinho. Dorme bem, come bem, não engorda. Essa idade aí não pode comer à vontade. 5 anos que nós temos. Aí o irmão Brana diz assim, após os 20, você começa a morrer. Gente, isso é visão de águia, é visão de profeta. Após os 20, nós começamos a morrer.
Mas aos 15 você é simplesmente uma pessoa adolescente, então. E você madura até que você chegue aos 20. E após os 20, você diz: eu simplesmente sou um homem bom. Você simplesmente diz isto, mas você não o é. Você está morrendo e se queimando, não importa o que você faça. Pode brigar com o espelho, pode tampar de um jeito. Tem aqueles que vão ficando calvos, eu não vou nem olhar para o lado dos irmãos agora, irmão. Que pega o cabelo e penteia assim para tampar, né? Eu não estou nem olhando para ninguém, não sei. Não vou olhar para ninguém. E a irmã faz de um jeito e faz do outro. Não tem jeito não, gente. Depois dos 20, esse tabernáculo terrestre, ele começa a se desfazer, porque Deus quer que dentro de nós haja esse gemido pela nova habitação que é de cima, habitação celestial. Se Deus não troca o faraó, não põe o faraó lá no Egito, que não conheceu José, Israel estava lá até hoje. Mas Deus trocou o faraó. E o chicote veio. O irmão Brano diz assim: quando a perseguição veio, o povo de Deus começou a orar. E ele diz: e quando o povo de Deus começa a orar, Deus começa a ouvir. Aleluia! Glória a Deus! Você está morrendo e se queimando, então você morrerá. Agora você começa a morrer. Aleluia, olha aqui. Mas há algo em você que diz: eu desejo ter 18 outra vez. Quem deseja ter 18 outra vez? Agora, tem gente que não está levantando a mão, eu não acredito. Aleluia. Eu quero Jesus. Não é ter os 18 com aquela cabecinha que nós tínhamos lá, não. Mas é conhecendo tudo que nós conhecemos desse nosso Deus, passado por as experiências que nós passamos, com essa maturidade, naquele corpo. Gente, até eu acho que eu era bonito quando eu tinha 18. Você duvida? Depois vou mostrar uma foto para você. Aí, ó, eu era bonito ou não era, irmão? Era. Aí, glória a Deus. Era. Aleluia. Mas nós desejamos, Deus colocou esse desejo dentro de nós. Deus gosta, irmão, que você se cuida para vir aqui na igreja. Mas aqui, ó, o parágrafo 63. Como você sabe se sua mãe está vivendo nesse minuto, se ela não está nesta igreja? Como você sabe se seu namorado não acabou de morrer há poucos minutos atrás, ou a sua namorada? Como você sabe se pela manhã você não será um cadáver em sua casa? Eu creio que eu não vou errar o nome dela. Irmã Eunice. É isso mesmo? Mãe do irmão Abraão, lá de Goiânia? Eunice? Quando encontraram o corpo dela, eles preveram que já tinha 3 dias, ela morava sozinha, uma irmã idosa. 3 dias que ela havia partido. Mas o interessante é que eles disseram que o cobertor estava arrumadinho, ela com as mãos assim. Deus guardou dela não sofrer.
3 dias depois, encontraram aquela habitação vazia, porque a dona da casa já tinha ido embora. Como sabe se pela manhã você não será um cadáver em sua casa? Quem tem certeza disso? Como sabe você se sairá da igreja nesta noite vivo? Teve irmão que partiu lá na igreja do irmão Brana durante o culto. Quem se lembra? Ele morreu, foi alguém lá e falou, ele já partiu. O irmão Brana falou, vamos orar por ele. E ele voltou à vida lá dentro do santuário. Aleluia! Glória a Deus! Nosso Deus pode fazer estas coisas. É tal a incerteza. Ô irmão, eu vim aqui para sair melhor do que eu entrei. Você já me lança nessa incerteza toda? Não há nada certo. Se você tem 15, não lembro a idade do neto do pastor Adil, um jovenzinho, não tem nada certo, gente. 12, 19, ó, a abelha veio participar do culto. 75 ou 90. Tudo incerto. Vocês sabem de uma coisa? Nós estamos vivendo num momento que até quem tem 90 anos é incerto se ele vai morrer ou não. Olha aqui, a abelha deixou um ferrão aqui no pregador. Mas o ferrão ficou. Ela não pode ferroar mais ninguém. O irmão Brana disse que a morte deu a última ferroada dela quando ela ferroou ao Senhor Jesus Cristo lá no Calvário. Desde então, ela está sem o ferrão dela. Glória a Deus. Aleluia. Você não sabe onde você está firmado, mas ainda você deseja voltar aos 15, 18. A irmã Brana diz assim, o que você faz, o que faz você fazer isto? O que faz você ter esse desejo de voltar a ter os 18? Aqui na mensagem, o caminho de Deus feito para nós, e vocês que participaram da escola, vocês viram o profeta de Deus falando a respeito do medo. Ele diz aqui, não há necessidade de ter medo. Ah, mas irmão, mas você está falando aí a respeito de que desde dos 20 nós estamos morrendo? Cuide do seu corpo, você mora nele. Lá na exposição, lá na feira de ciências, eu creio que foi o irmão Brana, ele estava por trás ali, e a ciência havia feito um cálculo que o corpo humano, esse tabernáculo terrestre, depois que acaba tudo dele, que ele vira pó realmente, quimicamente, aquele pó, tu és pó, e ao pó hás de tornar. Este pó lá na feira de ciência estava sendo constatado que valia não sei quantos centavos de dólar. E 2 adolescentes lá vendo aquele quadro.
aquela soma. E um virou para o outro e disse: fulano, então nós não valemos muita coisa mesmo, não é? Mas o irmão Branham cutucou eles e disse assim: espere um momento, rapazes. Dentro de você há uma alma que vale mais do que 10.000 mundos. Aleluia! Dentro de mim, de você. Porque é corpo. Vai passar, mas e a alma? Mombrana gostava daquele poeta, se eu não estou enganado, Longfellow, que dizia assim: tu és pó, e ao pó hás de tornar. Não foi dito a respeito da alma. A sentença depois do pecado não foi dita para a alma, porque o homem foi criado 2 vezes no Éden. Ou melhor, ele foi criado em Gênesis 1:27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Ali era o homem espírito. Em Gênesis 2:7, aí, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Segundo homem. Aí ele coloca aquele espírito que ele criou dentro daquele corpo que ele formou. Dentro desse corpo tem essa alma que é eterna, que não morre, que deseja aquele corpo que está preparado lá em cima. E o irmão Branham está dizendo aqui: não há necessidade de ter medo. Eu estava conversando com o irmão Antônio, meu sogro, vocês sabem a experiência que ele passou de enfermidade. Eu o vi lá no hospital. Quando eu o vi, eu saí de lá em desespero, pensei: perdi meu sogro. E ali naquela situação, depois ele nos contou, e hoje eu confirmei com ele. Ele disse que ele foi levado a um lugar que não tem explicação, o quanto aquilo é maravilhoso. Uma luz, ele disse assim, lá é só luz. Mas eu não podia usufruir daquela luz. Tinha algumas coisas, tinha uns fardos me segurando. Mas ele diz assim, mas de repente veio um feixe de luz. E foi naqueles fardos e aquilo acabou. É isso que aguarda eu e você. Não há necessidade de ter medo. Deus vai nos treinando para esta hora. A vida vai nos levando a um lugar onde a morte se transforma em uma doce carruagem. A noiva está clamando. Esse clamor está dentro do irmão, está dentro da irmã. É o clamor: ora vem, Senhor Jesus. O mundo está clamando em desespero, porque eles sabem, a alma deles sabe que está chegando a hora de acertar as contas. E eles não querem acertar. Eles não querem se arrepender. Aí é bebida, aí é droga, aí é licenciosidade.
tudo para fazer com que a alma cale a boca. Mombrana diz que quando nós erramos, o nosso coração dói, e o que faz o coração doer é a alma, porque ela sabe que nós dependemos de ter uma vida separada, consagrada a Deus. Mas nós vamos desobedecendo a alma, o clamor da alma. Vamos desobedecendo. O irmão Brano diz, chega uma hora, a alma cala. Não vou falar mais. Aí fica aquela pessoa de uma vida vazia, sem sentimento. Família não segura, nada segura. É só prazer desenfreado da carne. E isso não preenche o homem. Elvis Presley, bilionário, tendo tudo aos seus pés, riquezas, mulheres, fama, nada preenchia aquele homem, precisava de droga. Um corpo sem a alma ali dentro dominando ele. Mas como é bom quando nós damos atenção para a nossa alma, que ela fala com você, vai para a igreja, vai orar. Mombrana diz que a vida eterna começa aqui no altar. O altar às vezes não é só aqui na igreja, lá na sua casa tem um cantinho lá, que é o seu altar. É um momento de intimidade, de fazer com que essa pressão desse corpo saia, desapareça, quando você entrega tudo nas mãos de Jesus. Senhor, eu preciso do Senhor amanhã, eu tenho muitas provas. Senhor, eu preciso que o Senhor cuide da minha filha por mim. Senhor, eu preciso que o Senhor cuide da minha saúde por mim. E você vai descansando seus cuidados na mão dele. A pior coisa que o diabo pode colocar em você é o medo. Se você tivesse até mesmo um câncer e não temesse e cresse que Deus o curaria, você não estaria em uma situação muito ruim. E glória a Deus, aleluia. Aquela irmã disse para o diabo assim, olha, você está aí nesse câncer, mas tem uma coisa, você pode ficar aí, mas você vai ter que me escutar dando glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. O diabo não aguenta isso. E você não tem medo, porque se este tabernáculo terrestre, essa casinha velha, se desfizer, temos aquele edifício lá em cima. Aí o irmão Antônio passou por aquele problema, chegou naquele lugar maravilhoso lá em cima. Ele diz que não tem palavras para descrever o que é aquilo lá. Ele não tem vocabulário. Tinha algo impedindo o feixe de luz. Ele diz assim, era como se fosse um pendente de luz. Foi lá no fardo e tirou. Lá na mesa de cirurgia. Depois, novamente, a irmã Alcione sentada ao lado dele lá na enfermaria, ele sentiu de novo que ele estava indo embora. Ele diz assim, eu olhei para ela e eu vi que ela não ia perceber a minha partida. Um dia eu estava deitado com a minha esposa lá na oficina,
Eu senti uma dor tão grande. Eu acordei ela e falei assim: olha, eu acho que eu estou indo embora. Mas, graças a Deus, passou, aquilo passou. Mas a esposa não percebeu que ele estava indo, lá na cama, na enfermaria. Aí ele disse assim, aí era um vale. Eu estava dentro de um vale, depois da grande experiência da luz. Eu estava em um vale. E de novo os fardos estavam lá. Mas ele diz, e de novo a luz veio e desfez aqueles fardos. Aleluia! Aleluia! Davi diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Ele está comigo, com você. E o apóstolo São Paulo disse, se esperássemos em Deus somente nessa vida, se o bom da vida fosse somente aqui, o que seria? Qual era a esperança agora que está aí na idade do irmão Sidney, do vai idoso? Ele diz, seríamos, como que ele diz? Se esperássemos em Cristo somente nesta vida, seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Mas não, nós vivemos aqui esperando a hora de chegarmos lá naquela nova habitação. Aleluia! Se você tivesse até mesmo um câncer e não temesse e cresse que Deus o curaria, você não estaria em uma situação muito ruim. É assim que nós bombardeamos a enfermidade. Deus cuidaria disso, aleluia, Deus cuida. Se você estivesse doente, tem alguém doente? Aí através da internet, seja o que fosse, se você não temesse, então o medo é uma das piores coisas que Satanás pode colocar na pessoa. Agora, esta semana eu tentei provar, através da Escritura, que o homem que é nascido de novo do reino de Deus não tem nada a temer. Aleluia! Nada a temer, nada a temer, tudo é possível, somente crer. Aleluia! Que coisa maravilhosa! Você está absoluta, seguramente a salvo em Jesus Cristo. Todo aquele que o Pai tem me dado. Quem foi que falou isso? Hein, igreja? Quem falou isso? Todo aquele que o Pai tem me dado. Jesus. Ele disse, virá a mim, você veio. Ei, glória, tantas coisas para nos impedir. Mas Deus tirou tudo do caminho, tudo da frente. Ninguém pode vir a mim a não ser que o Pai o chame. O Pai tem que guiá-lo até a mim. E aquele que vem a mim, de modo algum o lançarei fora. Dá para descansar nisso? Ele não vai me lançar fora. Ele não vai te lançar fora. Ninguém pode arrancá-lo das mãos de meu Pai. Ninguém é maior do que Ele. Aquele que ouve minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem vida eterna. Vou temer o quê? Vocês se lembram do Gustavo? É Gustavo, não é?
Será onde ele está agora? Não, gente. Eu estava me lembrando da Heloísa, garotinha lá em Leopoldo de Bulhões. Ávila, não é isso, a mãe? O Brano diz que quando uma criança nasce, o bebê nasce, se ele não recebe o fôlego de vida, se ele não chora, ele não existiu. Era só o corpo, era só o físico. Mas quando ele chora, quando ele recebe aquele fôlego de vida, ali não é mais um, aí é o corpo físico e o corpo celestial se unem. Aleluia! E aquela garotinha tão pequenininha, já tendo que enfrentar uma prova tão grande. Oh, gente, se nós conseguíssemos vislumbrar um pouquinho da sexta dimensão. O irmão Brano perdeu a Sharon Rose, um pequeno bebê. Ele ficava desesperado ao lembrar dela. Meu Deus, como pode um bebezinho daquele, tão lindo, tão bonitinho, ir embora daquela maneira tão terrível? E ele tentou o suicídio mais de uma vez, mas Deus não deixou. Deus quis que ele passasse por aquela experiência, para ele trazer esse quadro para nós. Homens chamados por Deus, às vezes são moídos por circunstâncias, por problemas, para ter como ajudar o sacerdote em Hebreus 5, chamado dentre os homens, porque é rodeado de fraquezas, para saber se compadecer eternamente. E o bebezinho foi embora. Sharon Rose foi embora. Eu cheguei para a irmã Keila naquele dia e eu disse: irmã, agora a senhora é irmã igual aquela que o profeta diz, daquela mãe que o navio ia afundar, e ela começou a dar glória a Deus. E quando perguntaram para ela: por que você está glorificando a Deus? Aí ela disse: é porque eu tenho uma filha na glória. Se o barco afundar, eu vou ver a minha filha na glória. Se o barco chegar ao porto de Nova York, eu vou ver a filha que eu tenho morando lá em Nova York. Então, todo jeito é glória a Deus. Então, a Heloísa chorou. E chorou até muito. Mas o William Branham, naquele desespero, Deus mostrou para ele. Deus levou ele lá para ver aquela moça linda, maravilhosa, entre essa idade aí, entre os 15 e 20 anos de idade. Quando ele foi passando, ela diz assim: como vai, papai? Gente, é por isso que céu tem nome de céu, porque lá é maravilhoso. Um dia, a irmã Ávila vai vir a Heloísa, ela vai: como vai, mamãe? Eu estou aqui no corpo novo, no tabernáculo novo. É por isso que nós não temos que ter medo, irmão Sebastião. Nós estamos já sentindo a atmosfera da nossa teofania. Irmão Brana diz que quando o bebê vai nascer, a mãe pode ser a pior mulher do mundo, mas aquele espírito que está aguardando para entrar naquele bebê domina aquela atmosfera. Que atmosfera está nos aguardando. Como será bom aquele momento final, quando eu não canso de me lembrar do irmão João da Mata.
andando com o irmão Jorge Alexandre, que tomava conta, que era um dos auxiliares do trabalho social do tabernáculo lá em Goiânia. Ele andando com o irmão João da Mata dentro do carro, de repente o telefone do irmão Jorge liga, toca, ele atende, alguém diz para ele, ó, o irmão Francisco Duarte acabou de partir. Vocês lembram do irmão Francisco Duarte? Hã? Se o inimigo mexe contigo, chama Jesus. Se o tentador vier com ardor, chama Jesus. E se a morte vier tão forte, ameaçar entrar em teu lar, dobra os joelhos à sombra da cruz e chama Jesus. Irmão Jorge desligou o telefone e disse para o irmão João assim: irmão João, o irmão Francisco Duarte acabou de partir. Sabe o que ele falou? Oh, glória a Deus! Esta hora ele já abraçou com a verdade. Nós vamos abraçar com a verdade um dia desses. Estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Aleluia! Você quer inclinar seu rosto agora? O relógio voa, tinha muita coisa para a gente meditar. Que atmosfera é aquela lá em cima, hein? Todo mundo novinho. Todo mundo novinho. Oh, Jesus! Será que dá tempo? Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. 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 Com o rosto, espírito quebrantado aí agora, quando o Espírito Santo, por sua bondade e sua graça, me tirou deste corpo, eu entrei naquela terra e vi aquelas pessoas, e todas elas eram jovens. Eu vi as mais bonitas pessoas que eu já havia visto em minha vida. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
Canta, igreja. Deus te ama. Deus te ama. Deus te ama. Deus te ama. Aleluia. Aleluia. Deixa Deus te curar. Aleluia. 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 O caminho que você está seguindo está te levando para esse tipo de atmosfera? Ou está te levando para o inferno? Tem pensado, enquanto o irmão continua solando esse hino, aleluia. Tem pensado você que quando o seu espírito lhe abandona, se você estivesse na câmara de gás, se você estivesse no fundo do poço ou do mar, onde fosse, quando o Espírito lhe deixa, a água, o fogo, nada pode deter-lhe. Ele se move através dos edifícios e é como um vapor. Está pairando ali, está vivo. Isto não pode morrer. Isso tem vida eterna, não pode perecer. Então, quando você morre, e seus parentes choram, pensam que você está morto, com dó do morto, mas você não está. Você ainda está vivendo aqui em cima. O velho corpo tem se desvanecido, porém é posto sobre a terra, sob a terra. Todos os átomos e coisas que uma vez era você se romperam e voltaram a ser luz cósmica, petróleo ou o que haja sido, de volta ao pó. E algum dia o grande rei destes espíritos virá, Jesus, vindo da glória em seu corpo, amém. E ele libertará o poder de Deus, e toda pessoa que esteja nele, seus corpos e os átomos voltarão a se ajuntarem, a luz cósmica começará a se formar, e numa fração de tempo, toda pessoa em Cristo será mudada e feita um homem ou uma mulher jovem de novo, de pé sobre a terra. E o irmão Brano diz assim: pense nisto, aleluia. Amado Pai, nós estamos pensando, meditando nestas coisas, por isso nós somos alegres, ó Pai. Por isso Sadraque, Mesaque e Abednego puderam dizer com tanta convicção: nosso Deus pode nos livrar. Mas se Ele não nos livrar, todavia não nos prostraremos diante da Tua imagem, ó Rei. O Senhor pode nos livrar, mas ainda que estejamos no pó, como esteve Jó, coçando com um caco de telhas feridas, continuaremos a falar aquilo que é reto ao Teu respeito, e diremos para os loucos: Deus deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Obrigado por esse culto, ó Pai. Obrigado pela cura divina. Eu creio na minha cura nesta noite. Eu creio na cura deste irmão aí na internet. Seja curado, receba a tua cura e agora, aleluia.
receba o suprimento da tua necessidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Glória a Deus, aleluia.